Boa tarde para você que está aí para mais um episódio do seu podcast preferido, Um Olhar para a Infância. Essa que vos fala é a Adri da Loca e eu estou aqui, você já sabe sobre quais princípios. Vamos relembrá-los comigo? Crer, curar, crescer e compartilhar tudo acerca do universo infantil. Para você que está aí pela primeira vez, não se esqueça de curtir, enviar esse episódio para quem você ama e se inscrever no canal. E para você que já nos acompanha, curte, comenta, deixa o seu recadinho aqui embaixo, compartilha esse episódio com quem você ama. E ambos, não se esqueçam da nossa área de membros. A área de membros é um local que eu gosto de chamar, né? É uma área para quem gosta de dar pitaco. Você gosta de dar pitaco? Gosta de dar um feedback ao nosso pé do ouvido, sugerir convidados e temas? Então a área de membros é para você. Além de conteúdos exclusivos, o seu contato conosco fica um pouco mais próximo. Nós temos 3 modalidades. A que eu mais gosto é o Trigêmeos, você já sabe, que é você aqui, tendo a oportunidade de conhecer o estúdio, participar de uma transmissão ao vivo, interagir comigo, com o convidado do dia, conhecer a famosa Giovana e participar aqui de toda a dinâmica do estúdio. Então, clique no botãozinho, seja membro e incentive aí de maneira mais próxima e veemente o nosso programa aqui na web, tá certo? Pessoal, nós estamos aqui, né, numa jornada de mudança, né, para que esse 2025 seja realmente o seu ano. Eu sei que a gente tem que ter boas expectativas, vale fazer lista, vale tudo para que a gente projete um 2025 diferente. Mas me parece, como nós vimos no episódio sobre formação de hábito, e também com a Nutri, que esteve conosco na semana passada, parece que a gente também precisa de algumas ferramentas, né? Alguns profissionais que são direcionados para algum tipo de problema que nós temos e precisamos resolver. Não adianta a gente achar que vai dar conta de tudo, que tem todo o saber, todo o conhecimento, porque não dá. Ainda mais na vida adulta, profissional, a gente acaba tendo que direcionar, né, os nossos esforços para uma expertise específica. Então é por isso que hoje, depois de uma aula que nós tivemos sobre formação de hábito, depois de uma aula que nós tivemos sobre ir buscar o balde que a gente chutou no final do ano com a Nutri, hoje nós estamos aqui com uma assessora pessoal. O nome dela é Alessandra Rosa e a gente vai falar sobre gestão de tempo, a gente vai falar sobre prioridade, a gente vai falar sobre organizar a vida para que realmente 2025 seja um ano de sucesso. Ale, seja muito bem-vinda! Obrigada. Muito obrigada por aceitar o meu convite e eu quero te deixar bem livre para você puxar a nossa orelha mesmo, puxar a minha orelha, porque eu acredito que o pessoal que está em casa, e isso também é para mim, a gente conversou um pouquinho antes de começar, eu realmente quero que 2025 seja um ano realmente diferente. E Né? será? Será, amém. Eu sempre gosto, porque eu acho que gera uma conexão mesmo, e as histórias sempre são inspiradoras. Como que você chegou nessa profissão? Como você chegou à assessoria pessoal? Qual que é a sua trajetória? Você nasceu já organizada, maravilhosa? Como que foi isso? Conta pra gente. Bom, hoje, atuando como assessora pessoal, eu vi que eu tenho um chamado e que eu sempre desenvolvi isso. Eu sempre fui a pessoa que, assim, deu algum BO? Chama a Alessandra. Ai, nossa, eu preciso resolver tal coisa? Chama a Alessandra. Ai, preciso de socorro, preciso de ajuda? Chama a Alessandra. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa para minha família. Sempre. Aquela que resolvia, aquela que leva, aquela que compra, aquela que vai. E eu tinha, assim, um relacionamento com a minha família diferente do que eu tenho hoje. Porque hoje eu, né, sou casada, tenho 3 filhos pequenos, então a demanda mudou, né, o estilo de vida mudou, mas eu pude enxergar, né, essa pessoa
que eu sempre fui, esse braço direito, né, que eu sempre fui, de uma forma diferente. Eu sou mãe por adoção, tenho 3 filhos, a Elô, o Enzo, a Manu. Eles chegaram para nós, vai fazer quase 4 anos, né? E eu fiquei casada por muito tempo. No meu casamento só ficou eu e meu esposo. A gente tentou engravidar por 10 anos. Fizemos tratamentos, fizemos várias coisas e não conseguimos. A adoção já era uma possibilidade, então a gente seguiu em frente. Eu cheguei a ter um filho biológico também, que infelizmente faleceu. E aí, depois da chegada das crianças, assim, a nossa vida foi transformada. Eu trabalhava como maquiadora profissional. Ai, que maravilhosa. Eu adorava. Foi uma profissão, assim, que eu me encontrei, né? E eu amava. Esses dias mesmo estava vendo as fotos de noiva que, né, eu fiz e tal. Só que com a chegada das crianças, eu não tinha mais como exercer essa profissão. Porque o maquiador trabalha aos finais de semana, trabalha às vezes em horários, né? Às vezes eu saía para atendimento 5 horas da manhã, voltava 10 horas da noite. E com a chegada das crianças, isso se tornou inviável. E chegaram os 3 juntos? Os 3 juntos. Uau! Os 3 juntos. Quando eles chegaram, a Elô tinha 2,5, o Enzo tinha 5 anos e a Manu tinha 7 anos. Então, assim, foi um boom, né? E eu já sabia que já era o combinado no meu casamento que eu abriria a mão, né? Meu esposo ia continuar no trabalho, porque ele sempre proveu para a família, e eu já sabia que eu ia ter que abrir mão. Mas, assim, eu não tive problema em relação a isso. Meus filhos chegaram, tá tudo bem. Só que depois de 1 ano, só nesse filho, casa, eu comecei a sentir falta. Né, de ter a mulher que trabalha, ter poder sair desse lugar de... Porque, né, não tem como. Quando você tem filho pequeno, você entra no mundo ali, só que isso daí, depois de um tempo, acaba, né, se tornando uma coisa que é para ser boa, uma coisa que é para ser prazerosa, acaba se tornando um fardo. Entendi. E eu sentia muita falta de poder trabalhar. Só que aí, o que eu ia fazer? Com 3 filhos pequenos, que eu escolhi ter. Sim. Né? Foi aí que eu encontrei a assistência virtual. Eu não comecei trabalhando como assessora pessoal. Eu encontrei, né, essa profissão de assistente virtual. Procurei, fiz curso, né, para me profissionalizar, fiz formação e comecei já a trabalhar, inclusive fazendo agenda, cuidando de agenda para as minhas amigas maquiadoras, penteadistas. Ah, entendi. Então, assim, eu já aproveitei esse ramo e comecei a fazer, né? Cuidar de atendimento, marcação de agenda. E fui, né, trabalhando. Depois de uns 2 anos, eu percebi que, assim, bom trabalhar em casa. Só que eu ficava muito preso. Porque se você faz atendimento ao WhatsApp, você tem que estar disponível, né? É isso que o cliente busca aqui. Tem uma pessoa disponível para atender o seu cliente, né? Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava muito presa. A assessoria pessoal, ela é a galinha dos ovos de ouro da assistente virtual. Todo mundo almeja, né? Porque traz uma flexibilidade e traz uma responsabilidade maior, com toda certeza, mas traz uma flexibilidade. Então, eu foquei, fui buscar conhecimento, né? Participo hoje de uma comunidade de assessoras pessoais de alto padrão. Eu tive que mudar comportamentos, pensamentos, foi assim uma mudança mesmo. E até chegar na assessoria pessoal. Aí eu fui até o final para saber que eu estava no começo, que eu sempre fiz isso, né? Eu sou a pessoa... Com a família. Com a família. Mas depois de 3 anos... imersa nesse mundo da família, cuidando dos meus filhos, cuidando da casa, eu encontrei a assessoria pessoal, né? Então, assim, foi gradualmente que eu comecei, mas hoje eu atuo só com o CPF, não atuo mais com empresa, né? Hoje eu consigo focar nisso, né? Mas depois de toda uma programação, organização, porque eu tenho, assim, aparecem outros clientes na área de empresarial,
né? Mas hoje eu não trabalho mais, porque eu encontrei prazer no que eu faço. Porque eu já faço e porque eu sei fazer, né? Eu tenho a experiência junto com a formação, né? Quando eu falo, às vezes, numa conversa com um possível cliente, né? Ele leva em consideração o fato de eu ter, né, o conhecimento, mas também eu tenho a prática, né? Eu tenho uma família de 5 pessoas que precisa, né, ser organizada. O mais redondo O mais possível. redondo possível. O mais redondo possível. Porém, né, nessa jornada também tem a questão do autoconhecimento. Porque eu sou muito 880. E aí eu fui lá no 80 e falei, não pode dar errado, não, né? E a vida não é assim. A vida é cheia de imprevistos. E aí, hoje, eu ainda estou buscando como lidar com os imprevistos, que é natural. Né? A gente não tem controle de tudo. Sim, sim. E tá tudo bem não ter o controle de tudo. Eu acho que quando eu escuto assim a sua trajetória, né? O que vem na minha cabeça é assim, meu Deus, eu preciso dela. Quem é que te procura? Qual que é o público que te procura? A gente tá igual eu, desesperada? É a mãe. A mãe. É mãe. Hoje eu atendo mães, né? Não trabalho com o público masculino, só trabalho com o público feminino. E aí, só trabalho com o CPF. E aí são mães que são empresárias, empreendedoras, mas que querem equilibrar isso. Geralmente tem alguma empresa, geralmente tem, né, porque também tem uma flexibilidade, mas eles querem passar mais tempo com os filhos, ela não quer perder o dia da reunião da escola, ela não quer descobrir depois de 6 meses que a criança tem algum problema médico, porque, né, ficou protelando, não quer demorar, sei lá, 2 anos para finalizar o processo da criança colocar um aparelho. Ela quer viajar com a família, mas ela quer ter tranquilidade de saber que em casa tá tudo bem, tá tudo ok, que tem alguém ali pensando por ela, que é um braço direito, né, que vai cuidando. Ela quer chegar, por exemplo, na segunda-feira e ter os mantimentos para aquela semana. Alguém que saiba, né, o que eles gostam, como que é o estilo de vida deles, né? E chegar só ali, chegou a compra. Chegou, né? Ela quer saber que o cachorro toma banho. Então, assim, são essas pessoas que me procuram. Então, você não, vamos dizer assim, você não só estrutura essa agenda, mas também você faz com que as coisas sejam feitas. Sim, sim. Ai, gente. É o processo de organização, né? É o processo de organização, né? Visualização de toda a vida e a mão na massa, né? Por exemplo, eu cuido da vida, né, da saúde da família dos meus clientes, porque eu atendo uma mulher, mas automaticamente, né, o esposo, os filhos. Então, assim, tem todo um trabalho. Eu vou cuidar da parte, né, da saúde. Marcação de exame, consulta. Então, eu tenho que estar acompanhando ali, por exemplo, tá lá na agenda. Consulta com um endocrinologista. Eu já sei que ela foi na consulta, então eu entro em contato com a clínica para saber se precisa fazer exames. Precisa fazer exames, eu tenho que fazer ligação com um convênio para saber onde que ela pode fazer, olhar na agenda e ver né, quais são os horários que ela tem. Precisa marcar dentista para criança, mas tem que ser fora do horário de escola. Então, eu preciso visualizar isso, né, organizar isso e sempre antecipar. Na realidade, elas buscam fazer aquilo que seria normal, né, para a gente fazer. Só que com a demanda de trabalho, né, com essa questão, né, que as mulheres têm, né, tido mais assim posição em relação ao trabalho, ela acaba se perdendo. Ela tem uma prioridade. A prioridade dela é a família.
porém ela não sabe como priorizar, né, sem deixar de ser uma excepcional profissional, entendeu? Eu tô chocada. Porque, veja, gente, ela presta esse serviço para outras mulheres, Sim. mas ela tem a casa dela. Sim. Em ordem. Marido e 3 crianças. Como que é isso, gente? É trabalho duro. Duro mesmo. Sem ilusão, sem romantismo. Ilusão. Eu sempre falo. Ontem eu até postei uma foto da mesa do almoço e coloquei lá, não tem fórmula mágica. É trabalho duro mesmo. Porque às vezes, assim, nesse mundo virtual, a gente não tem noção, né? Acho que a gente perdeu a noção do quanto é trabalhoso a gente ter algo. Né? A gente estava conversando sobre a questão de metas, sobre a questão de ferramentas. Eu acho que o excesso também é um problema. É um problema, porque a gente tem muita informação. Se você for no Instagram e colocar lá, você vai achar. Se você for no YouTube, se você falar com o seu celular no Google, você vai achar. Só que aí a pessoa se enche de informação e não sabe o que fazer, aí fica estagnada. Olha, isso é verdade que você falou, porque eu fiz um curso uma vez e ela falou, gente, o Notion é a ferramenta da organização melhor do mundo. Achei ruim. Porque você usava o Trello. Aí aí outra falou que era o Trello. Aí eu falei, achei confuso o Trello. Um é muito colorido, o outro não tem nada. Aí eu falei assim, gente, mas pra mim o que funciona? O que funciona assim, entre aspas, né? No ponto de vista de visualização. Pra mim funciona o lápis com o papel mesmo. Eu escrever, eu desenhar o calendário, entende? Pra mim funciona isso. E depois o Google Agenda, pelo menos pra não perder compromisso. Compromisso eu não perco mais. E quando é coisa excepcional, né, uma consulta que é semestral, por exemplo, aí eu prefiro até colocar um despertadorzinho. Quando é coisa que é toda semana, aí tudo bem. Mas, qual que é o meu maior problema? Metas. Longo prazo. As demandas começam a surgir no dia a dia, e aquilo que eu tinha estabelecido na virada do ano vai ficando. Vai se perdendo, porque então a sensação muitas vezes que eu tenho ali é que eu tô apagando fogo todos os dias, o tempo todo. E aquelas coisas que me trariam muita alegria, que são metas pessoais, um curso, um segundo idioma, ou até mesmo uma rotina. Hoje, o meu sonho é ter uma rotina dentro da minha casa de limpeza, de organização, faxina mesmo, sabe? Olha, faxina semanal. Hoje é dia de lavar roupa, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo. Eu não tenho isso hoje. Só que não é assim, eu não faço na segunda e faço na quarta, não faço na segunda e talvez daqui 2 semanas dê para começar a pensar em alguma coisa. E aí quando chega nessas 2 semanas já tá o caos. Nossa, mas o que você fez nessas 2 semanas? Eu fiz muita coisa. Sim. Mas a casa que para mim a impressão é um lugar que você no não meu fez coração. Nada importante. Então, eu fico assim, impressionada. Assim, primeiro, não conhecia a sua profissão, achei maravilhosa e tenho certeza que você, nossa, alivia a vida de muita gente. Sim. Porque só de te ouvir falar, eu falei, gente, que fantástico que existe essa profissional. Mas você me falou uma coisa nos bastidores, quando a gente estava conversando, e tocou muito no meu coração, porque é essa sensação que eu tenho, que você falou assim, quando era só eu e meu marido, parecia que eu não tinha tempo. E é essa sensação que eu tenho hoje. Eu falo, nossa, o dia precisava ter mais algumas horas. E agora você tem 3 crianças, sim. E você me falou, e hoje meu dia não é isso, não é na rede, não é descansando, não é que tá fácil, mas hoje você falou pra mim, hoje eu faço muito mais.
E qual que é o segredo? Não tem segredo, trabalho duro. Mas como que é esse trabalho duro? Você precisa primeiro priorizar, conhecer as suas prioridades. Quais são as minhas prioridades? Deus, família, trabalho. Ah, mas eu preciso trabalhar. Tá, você não precisa radicalizar agora, sair do seu emprego, porque aí você vai para cuidar dos filhos. Não, não precisa. Mas precisa ter isso muito claro. Deus, família e trabalho. O que acontece hoje é que as mulheres, né, acabam nessa ânsia, né, querendo aproveitar essa oportunidade que é muito válida, né, eu acho que é muito importante, e aí elas acabam se perdendo, eu fiz isso, né? Acabam se perdendo e não percebem o quanto ela está terceirizando coisas que são importantes, que no caso são os filhos. Eu não abro mão do meu momento com Deus. Às vezes é 5 minutos, às vezes eu consigo meia hora, às vezes é no meio da refeição ou depois que as crianças vão dormir. Mas eu me sinto sem bateria se eu não tenho esse momento de oração. Às vezes é só Deus. Olha, hoje o dia foi assim, eu tô morrendo de sono, tô cansada. O Senhor sabe que eu te amo. Nossa, às vezes é só isso. O problema é que a gente acha que tem que fazer muita coisa. Tipo, tem que ser um mega evento. Ai, não, precisa ser real. Precisa ser real. Logicamente que tem todas as outras questões, né? Por exemplo, se tratando dessa questão de religião, de crença. Eu vou no culto, participo da comunidade, tem todas essas questões. Mas às vezes a gente vai pelo caminho inverso. Vou na igreja, mas e eu e Deus? A intimidade, né? A intimidade, o relacionamento. O dia a dia. O dia a dia, porque ele conhece, né? O dia a dia. Então, não tem como fazer isso de forma inversa. A questão da família. Uma coisa que eu falei para você sobre que depois que as crianças chegaram, o meu relacionamento com os outros familiares, né, mudou. Porque eu não tenho tempo. Tipo, eu tinha tempo para levar alguém no médico, eu tinha tempo, entendeu? Mas hoje eu não tenho tempo, porque eu priorizo o meu esposo e os seus filhos. E os meus filhos. O meu devocional de hoje estava falando sobre estações, porque a gente fica, né? Eu sofri muito, porque eu não conseguia mais ir na casa da minha amiga, porque eu não conseguia mais dar um conselho, porque eu não podia socorrer a minha irmã. Eu sofri muito. Foi difícil para mim falar, gente, eu não consigo mais, né? Então, assim, a gente precisa ter em mente e visualizar sempre isso, né? Nesse pilar família, eu priorizo meu esposo e as crianças. Porque agora, né, nós somos 5. E aí, eu estou aprendendo a criar filhos agora, eles estão aprendendo a ser filhos agora. Então, não é uma coisa, assim, fácil de se fazer, né? E não é num passe de mágica. Tem todo um processo. E hoje eu consigo entender as estações que eu estou, né? Eclesiastes fala que tem tempo para todas as coisas. Só que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? De um dia para a noite. E não acontece. É assim mesmo. Faz uma lista, 15 itens. 15? Não tem como. Mesmo que você fosse fazer uma coisa por mês, já não deu. É verdade. Só tem 12. Nossa, então será que a minha estratégia, o melhor para mim, seria eu fazer a lista, faz a lista, mas depois olha para a lista e coloca em ordem? Sim. De prioridade? Sim. Mas aí eu tenho que me conhecer para saber as prioridades, né? Sim. Não dá para colocar a prioridade da influencer. Não. A rotina, ela é única e exclusiva de cada pessoa. Não tem como. O problema é esse. A gente quer se enquadrar numa rotina, num dia a dia que não é o nosso, que não nos pertence.
é o caminho direto para a frustração. Você vai parar lá direto. Por quê? Porque essa não é a vida que você tem. E esse processo de se conhecer também é um processo, né? Como que eu descobri esse lugar que eu estou hoje, que não é ainda o ideal? Me conhecendo, fazendo terapia, lendo, errando bastante. Aprendendo com ele. Aprendendo com os erros. O problema também é, às vezes, que a gente erra e não aprende, né? Aí fica fazendo o mesmo serviço de novo. Eu acho que eu tô nesse lugar. Eu não tô aprendendo com os erros. Eu faço essa lista. Existem coisas, por exemplo, esse ano de 2024, eu quero a minha casa em ordem. E o que eu falo com casa? Eu quero ter uma rotina de faxina, mesmo que ela seja terceirizada. Não tem problema com isso, mas eu tenho que ter um olhar para as refeições. Essa é uma coisa que eu não quero mais terceirizar. Entendi. E aí eu já fui colocando um monte de outras coisas na lista. Aí eu reduzi, eu falei, não, eu vou colocar só essas 2 coisas. Porque eu lembro que o ano passado, como eu vinha de uma fase de enfermidade, o ano passado eu coloquei, já em 2023 eu já coloquei a atividade física direcionada para mim. Porque uma coisa que acontece muito com o profissional do movimento, que é o meu caso, a gente dá um monte de aula. Sim. E as nossas aulas, para o nosso corpo, para a gente estar bem, a gente vai negligenciando. E eu já estava nisso, e aí depois teve todo o quadro de problema de saúde. Então eu priorizei o exercício. Foi legal, hoje eu tenho uma rotina bem redondinha com relação a isso, mas a casa ficou. Então a casa não pode ficar esse ano. Então eu coloquei só 2 coisas. Você acha que 2 coisas já tá bom? Tá, hoje tá ótimo. muito. Não, tá ótimo. Bom? Tá, porque uma tá atrelada à outra, né? Se a gente for colocar ela dentro do pilar, ela entra no pilar família, que é a sua casa, família, né? ótimo. E a alimentação da sua família, né? Hoje a sua família é você e seu esposo. Isso. Então, está ali no pilar família. Como fazer? Você tem que... Aí você coloca lá, família. E aí tem questão da alimentação e organização da casa. O melhor cenário qual que é? Eu posso terceirizar. Ok, você tem que focar e gastar a sua energia em encontrar alguém. E sem ficar nessa cobrança de... eu não fiz... Você não está dando conta. Se você não está dando conta e isso está te trazendo frustração, isso está te levando para um lugar que você não está se sentindo bem, então tá na hora de você demandar. Você falou para mim que tem dificuldade para encontrar, né? Essa mão de obra, ela realmente é complicada, porque também tem a questão da confiança, porque a pessoa vai entrar dentro da sua casa. Mas existe alguém. Só que você precisa encontrar esse alguém, né? E aí você foca em resolver o primeiro problema, é encontrar alguém. Às vezes não vai ser de primeira, né? Às vezes vai dar certo um dia e não vai dar certo no outro, e também tá tudo bem, né? Uma vez que você conseguir alguém que te ajude, que você pode passar essa demanda, a pessoa não precisa fazer tudo, porque a gente tem a impressão de que eu não estou cuidando da casa. Não, você pode perfumar sua casa, você pode florir sua casa, você pode pôr uma mesa, você pode, né, tirar. Você pode fazer muita coisa para o seu lar sem estar ali, né, pegando no pesado, porque tem alguém que te ajuda, né? A questão da alimentação. A nossa alimentação em casa é assim, quem cuida disso é meu esposo. Então, para mim, né, é fácil, é um ponto resolvido, né? Eu cuido da casa e ele cuida da alimentação. Porém, tem o sacrifício, que muitas vezes ele perde um sábado, um domingo, para deixar a semana pronta para mim e para as crianças. Entendi. Entendeu? Então, assim... Tem que separar um dia. Não tem jeito, porque eu não consigo.
O horário mais difícil para mim é das 11 a meio-dia, que é o horário que eu pego um na escola, e aí os 3 precisam almoçar e eu preciso deixar 2 na escola. Esse é o momento caótico. Então, assim, eu já aviso para as clientes que é um horário difícil, não que eu não trabalhe nesse horário, mas assim, eu já, né, deixo, todo mundo já sabe, se me mandar mensagem eu não vou ver, porque é um horário que eu preciso, né, que a minha prioridade é a minha família. Então, a minha prioridade nesse horário, inclusive, especificamente, é as crianças. E aí é não responder. Não responder. Assim, eu respondo clientes, porque eu cuido da vida, né, dessa parte das clientes, mas elas já estão cientes. Às vezes, Ale, você pode fazer tal coisa para mim? Mas se for te atrapalhar com as crianças, tá tudo bem. Eu só preciso dizer, ó, consigo e não consigo. Mas assim, meu esposo, geralmente, ele liga depois que eu deixo as crianças, né, para aquela conversa que a gente tem todo dia. Oi, tudo bem? Como tá o seu dia? E a minha família já sabe, minha mãe, minhas irmãs, minha sogra, todo mundo já sabe que esse é horário de pico. Então, eu escuto, porém, eu olho, não é urgente, não vou tirar o foco. O foco é arrumar as crianças, dar almoço para elas e deixar elas na escola. É aí que eu peco. Eu coloco até, mas aí se chegou um pipipi, O que acontece? O celular. O celular é uma distração o tempo todo. Então, o que a gente puder fazer para diminuir essa distração, eu tirei notificação. Isso eu fiz, mas eu fico toda hora desbloqueando. Então, aí, essa é a questão do autoconhecimento que você precisa desenvolver, que você precisa, porque você já sabe que isso te distrai, né? Existe algo mais, sei lá, de repente, tal momento, silencia ele de vez. Né? Em momentos, por exemplo, quando vai para a igreja e vai nós 5, eu silencio. Porque, teoricamente, eu tô ali vendo todo mundo que é, né, essencial. Não que os outros familiares não sejam, porém, eles já sabem, porque senão a gente não consegue viver os outros momentos. Porque o celular, ele tira isso da gente. A gente não percebe, mas ele tira isso da gente. Ele tira a gente do presente, da onde a gente está. E leva a gente para um problema que talvez não precise resolver na hora, né? Para um aviso que, é o que você vai fazer lá na quarta-feira, que você pode ver depois. A gente está sempre vivendo longe do presente. E viver no presente, né, requer trabalho duro. Não é fácil. Não é fácil. Tanto não é fácil que, por exemplo, eu entrei nesse processo, na questão do celular, eu até saí. Eu não desfiz a minha conta, mas no Instagram, né, eu fiz um propósito, que eu fiquei uma semana, e aí eu falei assim, você quer saber? Final de ano é caótico. É caótico, porque aparece tudo, né? Final de ano, o começo de ano, nossa, é caótico. Então, eu me propus. Falei, só vou pensar em rede social depois que passar esse furacão aí. Porque o começo do ano acaba com a gente, né? Tanto o final do ano quanto o começo do ano. Porque tem confraternização de tudo, porque tem... E aí aparece, né, tudo. Com 3 crianças, eles têm compromisso na escola também. Nossa, é verdade, gente. Então, assim, eu vivi, há 2 anos atrás, eu vivi o caos. O caos. Eu cheguei nas férias, na férias de janeiro, eu tava morta. Eu não consegui nem descansar nas férias. Porque eu tava morta, exaurida. Então, assim, eu comecei a olhar e falar, a vida não precisa ser desse jeito. Né? Eu gosto desse movimento, eu gosto, né, dessa adrenalina, mas não precisa ser ruim. Não precisa, né? Porque não tem como. 5 pessoas, 3 crianças pequenas, não tem como falar, vai ter uma vida tranquila. Não. Mas não precisa ser ruim. Não precisa fazer mal, nem para mim e nem para quem convive comigo. Então, assim, eu passei coisas que eu fazia. Faxina na casa de final do ano. Não sei por que a gente tem essa fissura de chegar o final do ano e a gente querer
Não fazer o que não fez o ano inteiro. Não, quer limpar até a quininha lá, né, do telhado lá de fora. Para quê? Para quê? Se você não fez isso durante o ano, para quê? Só para se cansar. Só para se cansar. Não é? Então, assim, eu comecei a pensar no meu final de ano, no começo do ano. E aí, é aquilo que eu falei, se a gente deixa uma ponta solta, aí vira um bolo. É. Essa faxina eu fiz há 4 meses atrás. Porque eu falei, não, eu não quero mais isso. Não quero ter que me preocupar. A casa vai continuar aqui, né? Fora a minha rotina, que eu tenho essa rotina de... Pra mim é muito... Eu sou muito visual, então eu preciso ver. Então eu coloco lá a rotina, o que é lavar a roupa das crianças, passar pano, papapá. E aí eu vou fazendo um pouco por dia. Só que a gente mantém. É difícil. Muito difícil se a gente depende de outra pessoa para que aquilo aconteça, né? No caso, esposo, no caso, filhos. Mas, assim, é necessário e faz a diferença. Faz muita diferença. Você ter aquele dia para fazer determinada atividade toda semana. Por isso que você insiste nessa questão, é muito trabalho. É muito trabalho, não só o trabalho em si, é manter o ritmo. Isso. Essa cadência de rotina. Você sabe que isso que você tá falando, nossa, tá ressoando tanto em mim, porque eu lembro que quando chegou ano passado, meio que outubro, assim, final de setembro, para falar bem a verdade, eu já tinha desistido do ano. Mas eu já tinha desistido, assim, tinha ainda lenha, mas eu falei assim, você quer saber? Esquece. Só ano que vem isso aí. Não deixa. E aí, tem 3 meses para viver ainda. Mas é porque já tá o caos. Já então tá o teve caos. muitas coisas que eu falei assim, se eu não parar de pensar nisso, eu vou pifar. Então, vou focar nisso aqui, nisso. E essas outras coisas eu vejo lá no que vem. Mas com esse foco também. Ver de verdade. Como você pensou, essa faxina do final do ano, eu vou começar lá no começo. É nesse foco que eu comecei esse ano. Esse ano vai. Então, a primeira coisa que eu fiz, diminuir a lista. Então, Sim. Você já me mostrou agora. Então, que nesse ponto... Deus, e você, gente, que não... Ai, mas eu não acredito em Deus. Enfim, você deve ter alguma prática transcendente. Aí você identifica a sua. O meu aqui a gente comunga também. Então, Deus, família, trabalho. Então, aqui na família, para mim, já vai ter esses 2 pontos que você colocou, que eu coloquei para você, e você me falou que está em família. A rotina da casa... E a questão do alimento. E pensando na limpeza da casa, então, tudo bem terceirizar. Eu vou terceirizar porque vai ser melhor. Sim, é mais certo que dê certo. Sim. Nesses pilares, a gente precisa ter a visão do real. O que é real. Tem o ideal que a gente sonha, que a gente gostaria, que a gente imagina que as pessoas tenham, porque elas estão mostrando isso, né? No Instagram. No Instagram, mas a gente precisa viver o real. Uma coisa que para mim fez muito sentido e me ajudou muito a sair desse... Porque eu sou perfeccionista. E aí eu sofro com isso. Porque como que você vai ser perfeccionista com 3 crianças em casa? Nossa, você aprendeu muito. Não, Deus foi me quebrando assim, ó. Ele falou, eu vou te ensinar. Você vai ser curado. Você vai ser curado. Porque, como eu falei pra você, eu não era essa pessoa. Era só eu e meu esposo. A casa sempre estava organizada. Eu acordava, tomava meu café, né? Eu tinha minha agenda de trabalho no final de semana, mas assim, durante a semana eu sentava no sofá, assistia uma série. Ai, tem comida, se não tem a gente pede, né? Não 2 pessoas só. Comer saudável pra quê? Né? Vamos comer um lanche. E tava tudo bem.
Aí foi o que eu disse, como que eu não tinha tempo, né? Como que eu não tinha tempo? E aí quando eu virei essa chavinha, eu virei lá pro 80. Eu queria tudo. Queria ser a supermãe. Tanto que assim, eu estudo muito, eu gosto de ler muito e criei esse hábito depois das crianças. Olha só. Né? Só que eu também fui sendo trabalhada, né? E fui buscando esse conhecimento em relação ao que é real. Hoje, por exemplo, às vezes eu olhava para o meu mês, a gente faz a nossa rotina semanal. Mas assim, às vezes eu olhava para o meu mês e aí eu queria, sei lá, os pais precisam ter tempo de qualidade. Eu queria colocar um dia na semana, toda semana. De casal? Isso. Ah, impossível. Impossível. O real é que a gente possa sair juntos e alguém possa ficar com as crianças e as crianças dormirem lá, né? Minha mãe, minha sogra, minha irmã, uma vez. Até porque eu inventei de ter 3 filhos, né? A gente deixa uma criança, é uma coisa. 3? Você deixa 3, não é todo mundo que aguenta o baque, né? Então, assim, eu comecei a lidar com o real. Nossa, isso é muito importante. Eu acho que é onde eu mais me dava mal. Porque nossa, era uma lista que não acabava. Quando eu tava fazendo, eu já sabia que não ia dar conta, não dava, mas eu colocava ali meio que... é pra eu não perder de vista. Uhum. E aí tem a parte da prioridade, que eu também não sabia como priorizar. Agora você já me deu um norte de ter ali, então, essa prioridade, né? Do que me sustenta, do que é importante. Também o trabalho que eu não posso descartar, mas dentro de cada um desses pontos, reduzir. Pelo menos nesse momento em que eu tô começando, né? Isso. Para você não se frustrar. Porque se você abrir todas as frentes, você vai se frustrar. Porque não vai dar conta. Né? Eu fiz 40 anos esse ano. E, nossa, foi um choque. Foi um choque. Eu ainda tô tentando lidar com isso. Porque eu falo assim, mas eu não me sinto só com o meu corpo, né? Às vezes, no começo do ano, por exemplo, eu queria ir na academia 7 dias. Como que eu vou na academia? Eu tenho criança em casa, né? Eu queria fazer coisas que eu fazia antes. Por isso que é importante a gente identificar as estações, identificar o processo. Porque a vida, ela muda e tá tudo bem, né? É a evolução, é a maturidade. Mas às vezes eu chegava na academia e via a menina de 20 anos treinando, pegando pesada, eu falava, mas por que eu não consigo? Porque eu tenho 40. Só que até eu entender isso, eu sofria. Sofri. É igual a história de acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado. Então. Eu primeiro já começo aí. Água fria pra mim não vem. Não tenho conversa com isso. Não. E a tal das 5 da manhã. Também me frustrei. Aí o que aconteceu? Quando eu entrei na pós de neurociência do comportamento, o professor explicou que existiam os matutinos e os vespertinos. E além dessa natureza, passando, você estava falando das estações, criança, adolescente, adulto, idoso, isso também vai variando. Vai. Então, inclusive, ele defende essa tese, assim, ele fala, gente, pela ciência, não há justificativa para a criança estar 7 horas da manhã na escola, assim, não tem ciência que embase isso. Ele falou, adolescente, então pior. A adolescência, ele vira vespertino, mesmo que ele não seja. E aí isso me trouxe um pouco de conforto, porque o meu esposo, ele acorda às 5 da manhã sorrindo. Uhum. Eu vou terminar de chegar no corpo 9h30, 10 horas. Claro que eu não acordo esse horário, tá, gente? Porque a vida não deixa. Mas eu sou muito lenta. E isso me deu um pouco de conforto, né? De saber que não adianta, eu não ia me adequar àquilo. Não é a minha realidade, não é a realidade da minha fisiologia. Mas, ao mesmo tempo, com o tempo que eu tenho, eu quero aproveitar mais. Sim.
E eu vejo que, às vezes, tem dia que eu até brinco, parece que eu só rodo e, assim, resolvo algumas coisas, sim, mas ficaram muitas. Ou, às vezes, como você... Eu gostei que você falou, queria que você falasse um pouco mais disso, que você falou que você tem uma organização semanal, mas também tem um olhar para o seu mês, né? E às vezes eu já tentei fazer isso, que é triste, mas agora você já me falou, não lidei com a realidade. Às vezes eu sentava no domingo, assim, nossa, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer isso, quarta eu vou fazer isso. Se chegava o incêndio na segunda, já ia tudo por água abaixo. Não conseguia falar o não. Não, eu não posso. Não, hoje não dá. Não, hoje eu não vou fazer isso, que fica uma coisa no fundo, né? Que a gente... É a questão de você querer a aprovação, né? Agradar, não querer ser a pessoa eu sofri que... muito com isso. Foi o que eu te falei sobre em relação à família e amigos, porque eu tinha muito disso. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de ajudar. Mas às vezes eu ajudava, eu descobri isso depois que eu fazia, pensando assim, a pessoa vai me amar, a pessoa vai gostar de mim, né? Lembrando, e aí na terapia, vendo algumas questões da infância, o porquê que eu precisava dessa aprovação e tal. Então, assim, às vezes a gente não tá fazendo pela gente, a gente tá fazendo porque a gente quer que o próximo, né? tenha um apreço por nós. Eu tinha um apego à questão da imagem, sabe? E ninguém é assim. Ninguém é perfeito, né? Esse perfeccionismo, ele vai abrindo e ele vai machucando e vai, assim, atropelando a gente. Falando sobre a rotina semanal, eu tentei várias formas. Desde quando as crianças chegaram, a gente estabeleceu algumas rotinas desde o primeiro dia que a gente vive até hoje. Básico, horário de comer e horário de dormir. E olha que tem todo um dia para virar um caos. Mas assim, o horário de comer e, por exemplo, as refeições serem feitas na mesa, né? E uma delas a gente tentar fazer junto. Durante o almoço eu faço com as crianças e à noite o meu esposo tá e aí a gente faz tudo junto. Então isso a gente desde o primeiro dia. As crianças dormem às 8. Aí quando eu falo que as crianças dormem às 8, as pessoas pensam, nossa, como você consegue? Chocada também. Então, eu consegui, por exemplo, que a minha menina, que hoje tem 6 anos, dormisse às 8 horas, há 6 meses atrás. Trabalho duro. Trabalho duro. É porque aí começa a ficar difícil, aí a gente muda para outra coisa. É assim mesmo. Entendeu? A gente acaba desistindo. Eu fui uma pessoa que desistiu muito. Mas uma coisa que eu tenho um chamado e eu sei que Deus pode fazer muito por mim e através de mim em relação à maternidade, eu disse para mim mesma, é uma frase que eu carrego, desistir não é uma opção. Então, o que eu puder fazer pela minha família, pelo meu lar, pelos meus filhos, eu vou fazer. Às vezes, o final de semana ocorre assim, churrasco, escola, igreja, mas, porém, tem que fazer uma refeição que coma arroz e feijão. Aí a gente vai viajar, vai no hotel fazenda. Ô fulano, você vai sentar lá com o tio? Tem problema. No almoço você vai comer arroz e feijão. De noite você pode comer o que você quiser. Se quiser comer pizza. Entendi. Tem que ter essa constância. Não tem como a gente estabelecer um hábito se não tem constância. E aí vai ter resistência, né? Os meus 2 filhos mais velhos, assim, nunca teve problema para dormir. Eles deitam e dormem. Mas a menor, pelo amor de Deus, desde quando ela chegou, eu cheguei a dormir sentada do lado do berço, lá de fora, segurando a mão dela. Então, assim, eles deitam todos os dias 8 horas. Ontem era 10 horas, eu tava lá no quarto, falando pra minha menina que, olha, você precisa dormir, porque você tá atrapalhando seus irmãos. Então, assim, eu não vou desistir. E é o que eu sempre falo pras crianças, eu não vou desistir.
né? Se você quiser, você pode desistir, mas eu não vou desistir. E aí eu faço essa rotina, que eu já tentei de várias formas. Tinha a rotina das crianças, eu colocava lá no quarto. E aí eu tinha minha rotina e meu esposo ficava avulso nessa vida. E aí ele não tinha noção, né? E aí eu fui ficando sobrecarregada. Até um dia que eu explodi e falei, eu tô cansada, não sei o quê. Fui buscar ajuda e tal. E aí ele falou assim, mas você não me falou nada. Porque ele não tinha noção do tanto de coisas que eu fazia no dia. Ah, entendi. Você não participou Isso, né? isso. Por exemplo, na quarta-feira eu vou num podcast, vou participar de um trabalho externo, assim, assim, assado. Porque aí eu tenho que pensar. Hoje é um dia importante, por exemplo, que tem reunião, eu preciso ir no culto por conta de um evento no final de semana. Então, a minha prioridade era essa. As crianças, o compromisso que eu, né, marquei, a escola, eu preciso ir na reunião e eu preciso estar no culto porque tem gente me esperando. Todo o resto, que é muita coisa, pode esperar. É isso que eu preciso fazer hoje. Entendeu? Sim. E aí eu pensando, quem vai pegar as crianças, eles têm ensaio, quem que vai dar comida. E aí eu ficava pensando nisso sozinha. Entendi. E meu esposo, tá tudo bem, ela tá dando conta. Ela não falou nada. Ela não falou nada, então tá tudo bem. Então tem uma parte aí da humildade, né? Sim. Que precisa ser trabalhada. Que precisa ser. Porque, como eu sempre ajudei, eu tinha dificuldade em pedir ajuda. Giovana, hoje a Lê tá assim, né? Só na chicotada. Mas esse é o processo mesmo. E assim, eu falo do que eu vivi e do que eu vi, porque eu também estou no processo. Estou bem adiante de quando eu comecei. Porém, eu consegui, né, vencer algumas barreiras. Eu gostaria de ler mais, não sei o quê. Tá, eu posso ler, eu consigo ler, sei lá, 5 páginas por dia. Não, porque eu queria ler pelo menos meio livro. Mas que hora que eu vou ler meio livro? Com o barulho, né? Hoje, esse ano, né, em especial, eles estão em períodos diferentes. Então, todo dia, o dia todo tem uma criança comigo. Né? Mesmo que, assim, eles sejam muito bonzinhos e por ser trio, eu tenho a vantagem que eles, né? Um cuida do outro e não tem tanta necessidade, né? De, mãe, vem brincar comigo. Sim, e tal. Sim. Só que aí eu tenho 3 banhos, 3 pratos, 3 roupas, né? 3 trocas de uniforme. Mas, enfim, tudo isso a gente consegue resolver visualizando. Quando eu abri a rotina para casa, que foi a última mudança que eu fiz e tem dado certo, é uma rotina para casa. Um sulfite, fiz lá no Excel uma tabelinha, coloquei segunda, terça, quarta, sábado, domingo, colo na geladeira. Coloco o imã lá na geladeira. Semanal isso você faz? Por quê? Eu consigo visualizar, né? Talvez quinzenal e mensal. Mas as crianças ainda não têm noção de, né? Às vezes a mais nova pergunta, quando que vai ser o Dia das Mães? Ela perguntou isso pra mim hoje. Quando que é o Dia das Mães? Eu falei, filha, agora é só o ano que vem. Mas é depois de amanhã? Né? Não consegue. Não consegue. Então, assim, e o homem também, ele, tipo, você me avisa? Na semana você me avisa? Né? Então, assim, eu tenho essa necessidade. Mas é entender que as outras pessoas da família não precisa ter, né? E quando eu faço essa rotina, eu tiro daqui e coloco aqui. Esse ponto, eu acho que talvez os mais jovens, eu tenho percebido, por exemplo, se bem que eu já conheci algumas pessoas 40 a mais que se deram muito bem com Notion e com outras ferramentas como essa. Mas eu percebo que é um pessoal mais jovem. Sim. Eu, particularmente, para mim, eu sou uma pessoa como você, eu preciso do papel, eu preciso visualizar. Eu preciso do papel mesmo, sabe? Mas, seja num aplicativo, seja no papel,
até se a gente for pensar em neurociência mesmo, já tem muito estudo falando que isso realmente diminui o tônus de ansiedade. Com toda certeza. Porque a gente tem um mecanismo de ficar uma pendência. E essa pendência, ela fica tirando a nossa atenção. É como se o nosso sistema nervoso, ele ficasse... Ó, não esquece disso aqui. Ó, não esquece disso aqui. Quando você tira e põe, seja no seu aplicativo, no Google Agenda, ou no meu caso, no papel funciona mais, a gente tem uma descarga mesmo. Diminui vamos dizer assim, esse quadro de ansiedade. Reduz muito. Te traz para o presente. Sim, sem dúvida. Porque muitas vezes a gente vai dormir e a cabeça não para. Não para. É porque a gente está tentando resolver um problema que é só amanhã, ou uma questão que é só na semana que vem, e a gente fica lá, que eu vou fazer, entendeu? Aí acaba tirando a gente do presente. Eu gosto muito de agenda, né? Eu tenho agenda, eu já tentei e eu trabalho, até engraçado, né? Que eu sou uma assessora pessoal e tem clientes que eu atendo só virtualmente, não atendo presencialmente. Então, assim, porque hoje em dia pagar conta, marcar consulta, tudo isso a gente consegue fazer online. Sim. Né? Mas eu gosto muito do papel, eu gosto de escrever. Eu já tentei migrar, né? Mas tem coisas que eu prefiro manter. E para as crianças, isso já resolve muita coisa. E você vê eles passando na frente da geladeira e falam, amanhã a gente tem ensaio na igreja, então ele já sabe que tem que chegar mais cedo, chegar não dá para enrolar para o banho, que precisa tomar banho, porque só dá o tempo de banho e de comer. Então, assim, isso já é o suficiente. Eu tenho o Google Agenda, que ali eu coloco blocos. Tipo, amanhã tenho que levar uma na escola, aí tem o horário da pausa para as crianças. Não que aquilo todos os dias, né? Porque aí tem os imprevistos, sim, né? Sim. E talvez as demandas extras que apareçam. Mas eu tenho uma base. O que eu falo que a rotina é ter um lugar para onde voltar. Ai, que perfeito isso. Né? Igual você falou assim, nossa, nesse momento minha vida tá um caos. Tá um caos porque você não sabe para onde voltar. Porque o dia pode ter sido ruim, o dia pode ter sido difícil, mas amanhã você sabe para onde voltar. E aí quando a gente não tem uma rotina, a gente não sabe. Aí a gente fica realmente ansioso, porque o que eu vou fazer agora? Nossa, que perfeito. Isso vai ser um corte, com certeza. A rotina, fala de novo, Ale. A rotina é ter um lugar para onde voltar. Perfeito. É muito bom, é trazer essa tranquilidade e, sabe, tirar isso, colocar no papel, fazer esse esvaziamento, né, esvaziamento mental, tira a gente desse lugar lá da frente ou lá de trás também, né? Porque a gente fala, nossa, eu poderia ter feito dessa maneira, mas você já fez, já foi. Você pode fazer diferente da próxima vez, né? O que você pode fazer para minimizar, ok, mas o que, né? Não tem como mudar. Então, assim, essa questão da rotina, você falou que o trabalho do seu esposo às vezes dificulta, né, essa questão da rotina. Mas aí é você olhar para o seu dia a dia, você ver o que pode ser feito enquanto ele está em casa, enquanto ele está descansando, e fazer uma rotina para você. Porque além de eu ter uma rotina para a casa, eu tenho uma rotina individual. Então quer dizer que os outros eu fiz uma rotina para mim. E eu não pensei, não fiz uma rotina para casa ainda. Entendeu? E aí você precisa olhar, né, para as crianças, por exemplo, pro meu esposo parece uma coisa só, mas assim, na rotina lá eu tenho a minha agenda, que assim, eu marco, olha, eu tenho que, sei lá, as demandas que eu tenho dos clientes que são semanais, toda terça-feira e tal, e tá lá, academia, fazer a unha, ler um livro, ou vou no culto sozinha, tá ali, é meu. É a sua rotina. É a minha rotina dentro da rotina da casa e das crianças. Entendeu? Aí, o período de mais trabalho, tal, sabe? E esmiuçando isso também em relação às metas. Porque você não vai começar, eu quero fazer a organização de limpeza da casa. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez.
Você vai olhar para sua casa e ver. Teve uma época que eu achava que assim, eu falei, meu Deus, como esses vidros estão sujos. E aí eu fiquei me martirizando. Só que limpar o vidro eu não limpei. Só fiquei pensando. Ela é ótima! Ela é ótima! Limpar mesmo, eu não limpei. A gente faz isso, É. né? A gente fica, nossa, olha como que tá isso, tá ruim. Ai, como isso tá ruim. Ai, isso tá... E não faz. E aí, a gente também subestima, né, o poder do, sei lá, do nosso trabalho, das nossas habilidades. Porque a hora que eu parei de ficar reclamando do vidro e falei, vou limpar, eu só fiz isso no dia. Só limpei os vidros. É uma manutenção, lavou uma louça, mas assim, eu só limpei os vidros. Demorei 1h30. Só que já fazia meses que eu tava reclamando que aqueles vidros estavam sujos. E eu preciso limpar o vidro todo dia? Não. Toda gente. semana? Não precisa. Só que Faz eu tava. uma coisa, né? Eu estava sofrendo, então você precisa priorizar. Ai, a casa tá assim. Sobre o guarda-roupa. Então, eu vou cuidar das roupas. Se você vai começar, isso só vai parar quando terminar. Porque a gente tem essa mania também de começar várias coisas. Eu vou cursos. perder. Eu vou te falar o que acontece comigo, Ale. Eu vou perder nas forças. Porque você tá em várias frentes. Eu começo, eu falo assim, não, sei lá, a minha casa é enorme. E eu, assim, foi muito bom, sou grata a Deus. Mas sabe quando chegou no momento da vida que eu e meu marido, um olhou pro outro e falou assim, por quê? A gente fez isso. É em relação aos vidros. Eu queria vários e vários vidros. Pra quê? Mas assim, amém, vamos lá. Agora você já me deu uma dica, por exemplo. Eu posso focar, vou focar numa coisa. Eu tenho o pé direito de casa é altíssimo, então eu preciso de escada para alcançar os lustres. E eu não quis um lustre, eu quis aqueles assim, ó, que tem 8 castiçais em cada cada lâmpada em formato de vela. Ai, que bacana. Com copinho. Pouco trabalho você arrumou pra você. E não tem um, são 3 na casa. 4. São 4 na casa. Ai, até a gente ri pra não chorar. Não são 4, não. Um no meu quarto, são 5. São 5 desses. Sendo que desses 5, 3 precisa de escada. Escada de verdade. Muito escada alta. do bombeiro. Então eu vou fazer isso. Eu vou focar. Eu vou pegar um dia de folga, amor, já sabe. Vou pegar um dia de folga do Fábio, que eu já tenho o calendário dele, e vou falar, olha, nesse dia a gente vou focar nos lustres. Sim. É que o perfeccionista, ele tem problema com isso. A gente tá limpando o lustre, mas a gente tá vendo o pó. E aí a gente fica assim... E aí eu não faço nenhuma coisa, né? Mas isso já mudou, Ale. Já vai Precisa mudar agora. quebrar padrões. É necessário. Né? Quando fala assim que tudo começa na mente, realmente. Realmente. A gente vai se frustrar de qualquer forma. A vida é isso. A vida é dura e a gente se frustra com muita coisa. Então, já que é pra me frustrar, eu vou me frustrar crescendo. Ótimo. Né? Eu vou me Isso. frustrar crescendo. Eu já sei que eu vou ficar chateada porque eu não vou conseguir fazer tudo. Mas então eu vou ficar chateada porque eu não consegui fazer o resto. Algo importante. E aí o que acontece? Né? Você estuda neurociência, quando você consegue dar um check ali, isso te traz... É um reforço positivo. Entendeu? Isso te traz... Então, assim, se eu colocar uma lista imensa, a chance de ficar tudo vermelho é grande. Se eu colocar 2 coisas, eu vou lá, dou o check. E o reforço Entendeu? positivo. E aí você tem essa sensação que você terminou uma tarefa. Porque eu tinha muito essa sensação de não terminar. Né? Eu tinha muita sensação de compensar várias coisas e desistir. Só que eu entrei numa situação que é o que eu sempre quis. E não tem outra opção. Né? Então, fazer esse exercício de começar uma coisa e só parar quando terminar, ajuda. Então, assim, você precisa fazer uma limpeza geral.
O lustre você sabe que, né, é algo que vai ter que específico. Se você precisar alugar uma escada, então hoje a gente só vai fazer isso. E tá tudo bem depois se você não fizer mais nada, porque também tem essa questão. A gente não quer parar. A gente não quer ficar sem fazer nada. E a pausa é Mesmo importante. sabendo, na realidade, assim, a gente sabe que tem bastante coisa para fazer, mas a gente não foi ensinado. E também, eu acho que, assim, essa questão do mundo virtual hoje acabou acelerando, né, esse processo de você precisa estar fazendo o tempo inteiro para ser produtivo, porque senão você, né, você não está fazendo bem o que você precisa fazer. E a gente se esquece. Deus criou o mundo, né, em 6 dias. No 7º, o que ele fez? Descansou. Descansou. Se Deus descansou, por que a gente não pode descansar? É isso mesmo. E essas pausas precisam ser intencionais. Todo começo é difícil. Todo começo você vai lidar com essa questão do perfeccionismo, você vai lidar com essa sensação de impotência, você vai lidar com as frustrações, mas a rotina é isso. Saber para onde voltar. Hoje não deu para fazer tudo. Amanhã eu sei para onde eu vou voltar. Vou priorizar. Eu sei em casa a alimentação das crianças, que não é assim, eles comem bolacha, tomam refrigerante, comem doce. Só que durante a semana eu priorizo isso. Então, meu esposo pega um dia a cada 15 dias, não é toda semana, porque aí você vai aprendendo, né? Vai aprendendo a lidar. Você falou sobre a questão das ferramentas. O básico, caneta e papel mesmo. E aí a gente vai observando. Começa a mapear o dia, né? Quando você quer instituir uma nova rotina, começa mapeando o que você faz. Ah, legal. Hoje eu vou não. Antes. Fui médico tal, limpei tal, falei com fulano no WhatsApp, tudo, mapeia. Porque aí você já consegue ter uma noção do que você pode tirar, do que você poderia ter deixado ou que você poderia ter demandado. É esse negócio da demanda. Porque a gente não As precisa... pessoas loucas por controle. A gente segura tudo, né? Tudo. E se a gente não aprende de uma forma tranquila em abrir mão do controle, a gente vai abrir mão de uma forma dolorosa. Eu falei pra você que eu tive um filho biológico, né? Sim. Ele nasceu em 2018. Depois de 10 anos tentando engravidar, passei por uma gravidez que não era de risco, mas assim, estava sendo monitorado porque eu já tinha tido aborto e tal, mas estava indo bem, super tranquilo. Uma semana eu resolvi que eu queria fazer um ultrassom, o ultrassom não estava marcado, mas aí, sabe, eu falei, eu quero ver ele hoje, Teodoro. Quero ver o Teodoro hoje. E não consegui horário com a médica e tal. Fui numa outra clínica, descobri que uma das minhas veias, que passava oxigênio, já não estava funcionando. Eu estava de 27 semanas, mas a minha placenta já estava de 9 meses. Isso foi numa quinta. Na sexta eu procurei o médico, fui internada, ele nasceu no sábado. Então, assim, sem tempo para fazer muita manobra, para dar injeção e tal, ele nasceu bem prematuro, né? 27 semanas, prematuro extremo. E foi aí que eu desabei. Aí que eu descobri que eu não sou alecrim dourado, que eu não sou mais bonita, que eu não sou melhor do que ninguém e que eu não tenho controle de nada. Porque eu podia ter todo o dinheiro no mundo, mas eu não ia resolver o problema do meu filho. Então, se a gente não aprende a lidar, né, de uma forma saudável, porque assim, para você chegar onde você está almejando chegar, você vai ter que passar por esse processo. Sim. Não tem como. Não tem a fórmula mágica, vai ser um trabalho duro. Então, se a gente não aprender, de alguma forma, a gente vai aprender. Né? E assim, eu falo que
o momento que eu mais estive em comunhão com Deus foi esses 4 meses que eu fiquei na UTI. Porque eu só tinha Ele. Eu dependia do que Ele queria. E quando eu pedi para Ele salvar meu filho, Ele ainda falou não. Não, filha, esse eu vou levar. Eu não sabia que ia adotar os 3, quem era, não sabia. Eu sabia que eu queria ter mais filhos, mas não tinha ideia da vida que eu ia ter hoje. E quando Deus fala não, a gente tem que aceitar. Porque não é tudo que a gente vai pedir que Ele vai dar, tudo que a gente quer, a gente vai conseguir. Não, eu aprendi isso, que não também é resposta de oração. Né? Sim, sim. É duro, mas... E se Ele tivesse respondido a minha oração, eu não teria conhecido meus 3 filhos. Sim. Porque ele nasceu com problema de má formação e tal, ele ia ficar acamado. Né? Quem em sã consciência com uma criança, precisando desses cuidados, vai ter outra criança. Né? Então, assim, eu vi que tudo foi um propósito. Tudo, né? Que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Nós não. Nós não. E assim, a minha oração é constante. Deus, me ajuda a não querer fazer o que eu não posso fazer. Sabe que com sede dessas questões de gestão, de organização, eu cheguei a um texto e o sábio que escreveu o texto, ele falava disso, ele falava assim, tome muito cuidado, porque quando você não tem um olhar transcendente sobre a vida, uma expectativa de eternidade, a sua organização pode virar uma obsessão. Sim. Falou, veja algumas pessoas que são altamente disciplinadas. Mas se você descasca, o que tem no fundo é um alto desejo de controle. E isso foi muito impactante para mim por 2 razões. Primeiro, porque para mim é verdade isso que ele escreveu. E segundo, porque eu me vi nesse lugar. Adriana, mas você não está falando que sua vida tá desorganizada? Sim, ela está. Mas quando ele falou de descascar, mesmo a minha vida estando desorganizada, eu me descasquei. E eu tenho que ir para a organização para estabelecer rotina com essa mentalidade que você está trazendo. Porque eu sei que eu tenho essa tendência ao controle e ao perfeccionismo. E eu vou virar uma pessoa obstinada. Sim. E isso é muito perigoso, porque é perigoso para mim. Eu tenho uma visão transcendente, então é um perigo para minha alma. E eu vou transformar a vida do meu marido no inferno. Isso mesmo. Por que muitas pessoas não gostam de rotina? Porque elas não entendem e não, né, demandam tempo em descobrir qual é a sua rotina. Isso. Porque isso assim, você compra, se você coloca lá, rotina familiar, você compra uma tabela. Aí você compra uma tabela e enfia sua família lá dentro, enfia você lá dentro. Você vai se frustrar porque você não gosta de acordar cedo. Você também não gosta de acordar cedo. Eu já tentei acordar às 5 horas da manhã e ir para a academia. Não gosto. Hoje eu ainda acordo cedo porque eu tenho que levar uma filha na escola. Porque aí ela é minha prioridade, então eu vou fazer. Mas eu não gosto. Então, assim, a gente descobrir a nossa rotina, a nossa essência, o que faz bem pra gente, né, já é um longo caminho. E aí a gente vai abrindo isso. Vai abrindo, né, pra família. E o que você falou sobre a questão de final de ano, que as pessoas podem não entender, inclusive as pessoas que a gente ama. E que sabe, né, e que a gente sabe que eles amam a gente. Mas eles não vão entender. Eu enfrentei isso muito em relação à criação de filhos, né? Porque todo mundo, não foi assim uma espera só minha. Todo mundo esperava os filhos. Eles foram sonhados e foram muito bem aceitos. Só que aí, com a criação, não vou dar tela. Por quê? Vai dormir 8 horas. Por quê? Sabe? E eu sofri muito. Mas quando a gente consegue encontrar esse caminho, é libertador. É libertador, porque você consegue ter uma vida sã, uma vida saudável, sem a pressão
né? Porque... E o que funciona para sua família, para o seu núcleo, né? Sim. Isso para mim que você trouxe é maravilhoso, porque realmente é assim que a gente faz. Eu já imprimi várias tabelas de organização da casa. Segunda roupa, terceira passar, quarta banheiro, já. E nunca deu nada certo. Por exemplo, lá em casa é dificilmente passar roupa. Assim, só se for alguma coisa que tiver muito amassada, não. Porque a gente já começa lá na raiz do problema. Eu já não compro roupa que tem que passar. Olha, Giovana, o óbvio precisa ser dito. Entendeu? Eu já entro lá na raiz. Gente, esse passar roupa é horroroso. É um trem que consome o tempo, desgrama. Eu via minha mãe, Deus amado, aquele negócio. Pra quê? As roupas que precisa, assim, de muita, que precisa passar, eu ensinei o Lucas a passar roupa. Falei, você passa a sua roupinha quando você quiser usar, que tá muito amassado. Mas é. No dia. Mas Porque tem coisa senão que não precisa dá. ser dita. Porque essa era uma tarefa que tinha na minha semana. Mas eu conseguia passar roupa? Não. Imagina ainda pra ela. São 5, Então, né? 5 pessoas. Pra gente lá em 4, já era um Igual ó. eu falo, eu sempre... Nossa, eu chorava horrores e sofria. Eu queria ter filhos para levar na escola. Ai, meu sonho é levar meus filhos na escola. Tá. Só que eu não pensei, e ninguém me falou também, que eu teria 15 camisetas para lavar no final de semana. Pois é. Porque se eles usar uma por dia, é multiplicado são por 3. Então, assim, a realidade, ela fica bem distante daquele ideal. Porque eu só via, ai, vamos, filha, vamos pra escola, né? Eu falei, eu não sabia que tinha que ter uniforme, e, né? No começo ainda não tinha 5 trocas de camiseta, eu ficava me martirizando, porque tinha que lavar e tal. Vou resolver esse problema, vou comprar 5 camisetas. E eu vou lavar só no final de semana, porque esse negócio aí tá me deixando com a mente pesada. Sim. Porque às vezes, meu Deus, vai ter que ir com a mesma camiseta. E às vezes a camiseta não tava limpa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que lidar com a realidade. Com a realidade. Gente, sabe que te ouvindo sobre essa questão da realidade, uma outra fala sua, que você falou assim, olha, eu também não sou do cedo, mas eu tenho uma filha que eu tenho que levar para a escola e ela é minha prioridade. Uma coisa que mexe muito comigo e mexeu comigo muito ano passado com essa questão de estabelecer rotina, mas agora eu entendi. Eu tenho uma rotina pessoal. Sim. Eu não tenho uma rotina da casa. Então, esse ano, eu vou estabelecer isso. Eu vou manter a minha rotina, melhorar, porque tem alguns hábitos que já estão instituídos, mas outros que eu quero trazer para mim, mas eu tenho que agora criar uma para casa. Mais uma coisa que me pegou muito em todo esse mergulho em mim mesma o ano passado foi uma questão que é a maturidade. Porque às vezes é fazer o que tem que ser feito, né? E não ficar dando chilique. E às vezes eu me peguei refletindo e lendo, enfim, me preparando mesmo, porque até para me manter motivada, como você falou, né? A manter o trabalho duro esse ano, porque esse ano vai ser um trabalho duro para colocar a minha casa em ordem. É olhar e falar, mas Adriana, você tem 43 anos, minha filha. Que chiliquinho é esse? Por isso que eu falei para você nos bastidores que eu fico imaginando a minha vozinha, se tivesse viva. Por que você tá reclamando? Que drama é esse? Por que você tá... É isso. Eu demorei para entender isso também. Para aceitar a vida adulta. É isso. A gente tem costume de falar para um jovem, né? Adulto. Agora você entra... Mas a vida adulta é isso mesmo, né? Quando eu olhei porque quando a minha filha mudou o período da escola, eu demorei para me adaptar. Eu falo assim, nossa, eu demorei mais do que ela, inclusive. Porque ela adora, ela não tem problema de acordar cedo. E para mim era uma tortura. Eu tô dizendo, meu Deus, eu tenho que acordar cedo. E aí, né, buscando esse conhecimento interno, essa maturidade,
É o que é. Você não entendi, você, né? Eu falando pra mim mesma. Alessandra, não tô entendendo. A menina vai estudar cedo. Isso vai acontecer com, né? O único período que eu tive foi o ano passado. Daqui pra frente, eles vão tudo estudar assim. E eu falei assim, e essa é a vida, é assim. Aí eu encontrei uma irmã da igreja que ela falou que ela acorda 3h30. Porque ela entra às 5 no trabalho, então tem a questão do fretado. Gente. Depois desse dia, eu nunca mais reclamei. E ela tem 2 filhos pequenos. O Elias, gente, que vem aqui. O Elias é o nosso especialista em medicina tradicional chinesa, um irmão querido também. O Elias, ele mora em Indaiatuba, trabalha em São Paulo. E o Elias é um negócio assim também. Acorda às 3, 3h30 o ônibus, 4... É um negócio assim também. Meu Deus. Não, eu vou tomar vergonha, Lê. Juro. Eu vou tomar vergonha. Não, chega, gente. Não, vamos. Vai dar certo. E não dá. essa questão de você olhar pra você, por exemplo, eu tinha que acordar mais cedo, né? Eu acordo por volta das 6 pra poder arrumar ela, dar café e ir pra escola. Eu acordava mais tarde, quando os 3 estudavam à tarde, 7h30, 8 horas. Como eu tive que mudar a minha rotina de manhã, eu tive que adaptar minha rotina à noite. Porque se eu for dormir 11 horas, meia-noite, eu não vou dar conta. Só que, se eu vou dormir mais cedo, eu vou abrir mão de muita coisa. Sabe? Quando uma coisa vai puxando a outra. Sim. Então, assim, eu tive que abrir mão, por exemplo, de ir na casa da minha irmã, que eu sempre ia durante a semana. E as crianças precisam dormir às 8. E aí, eu tenho intencionalmente os dias, por exemplo, de assistir. E as crianças sabem, porque tá lá na rotina. Dia do papai e mamãe assiste filme. Ou da gente só ficar conversando, ou da gente ficar junto. E aí a gente consegue respeitar aquele momento. E tem dias que não tem nada lá, porque eu vou dormir. Porque eu vou deitar e dormir, porque no outro dia... Essa semana foi uma semana cheia, né? Está sendo uma semana cheia. Quando eu coloquei a rotina, meu esposo falou assim, nossa, essa semana tá que tá. Falei, mas não vamos sofrer, vamos viver um dia de cada vez. Porque a ansiedade, não saber para onde eu estava indo, me deixava ansiosa. Quando eu bato o olho e falo, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na reunião de escola, né? Eu assumi um compromisso com o evento da igreja, então é isso. Hoje eu vou até mais tarde. Amanhã tá lá na minha agenda, que depois das 8 eu não tenho nenhum compromisso. É a vida adulta e o trabalho. Não tem varinha mágica, não tem segredo. Eu gostei que você começou nossa conversa já falando isso, Ale. Não tem segredo. Pode ter uma técnica, pode ter ali um estudo, a informação, mas a gente não vai fugir do trabalho duro. Não. Então, essa coisa de... ela vai me dar uma dicasinha aqui que vai resolver todos os meus problemas. Não. Isso é conversa mole. Tava esperando a receitinha, né? Você tava? Eu tava, porque inclusive eu falei assim, nossa, ela vai me dar umas dicas de como eu organizar. Que ela, na verdade, você deu, né? Sim. Você falou, olha... Pode usar o aplicativo, mas você pode usar, relata o que você já faz para você já ir percebendo como que tá a sua organização. Existe uma rotina pessoal, existe uma da casa. Quem tem filho tem uma das crianças e ali você organiza tudo, vai equilibrando as coisas, lidar com a realidade, não colocar um monte de coisa que isso não vai acontecer. Na verdade, você foi trazendo... Mas eu acho que você não trouxe dica, você trouxe princípios. Sim. Né? É diferente, porque a dica você pega pronta na internet. Sim. Você me trouxe princípios e dentro desses princípios, o que você mais falou pra gente aqui, eu vou desenvolver a minha rotina. Eu não vou pegar alguma coisa pronta de alguém ou de uma influencer. Eu acho que tem esse problema também comigo,
essa vivência nas redes sociais, a gente fica numa história de ficar se comparando muito. Muito. Inclusive com... E olha, eu não tô dizendo que não tem pessoas que são maravilhosas, porque eu conheço mulheres impecáveis. Conheço mesmo, de perto, não é fake. Mas são pessoas que elas, às vezes, inclusive, tiveram outro tipo de criação. E não que elas não tenham problemas, não é isso, não. Mas não sei, tem gente que parece que é mais ágil do que eu. Mas não são dessas pessoas que eu estou dizendo. Eu estou falando desses instantes do Instagram, que é o melhor que a pessoa coloca ali. E a gente olha para a nossa vida real e fala, nossa... Né, essa base comparativa. Então, isso, para mim, você trouxe uma vacina. Né? Para que eu entenda que a minha rotina é a minha rotina, a rotina do outro é a rotina do outro. Se é fake, se não é, se ele coloca mentira no Instagram, aí a questão é com ele. Mas eu tenho que olhar para a minha realidade. Porque, realmente, se uma pessoa olhando, já tô aqui, ó, já profetizando a minha rotina redondinha, orgulho de Alê. Uma pessoa que tenha um filho, não tem como ela olhar para mim. Não. Entende? Porque, por enquanto, somos só eu e o Fábio. E eu costumo dizer que meu marido é um marido que não dá trabalho. Porque eu tenho amigas que são só ela e o esposo, mas a dinâmica de trabalho do esposo é outra, a divisão de tarefas é outra. Então, é outra rotina. Então, essa personalidade... personalidade não, essa particularidade que você trouxe de cada família, isso é muito importante. Essa questão, né, de você olhar e identificar o que realmente, né, o que de fato você consegue fazer e também respeitar as estações. E tá tudo bem, por exemplo, vocês serem só o casal agora. Tem coisas que realmente vocês, sabe aquela história? Aproveita para dormir quando você tá grávida? Sim, sim. É isso. Aproveita para fazer coisas que enquanto vocês não têm filhos. Possíveis. Porque eu também pequei muito, sofri muito nessa questão. Eu não respeitava o processo e não aceitava a estação que eu estava. Eu queria ter 3 filhos, mas eu queria que eles fossem perfeitos, colocar eles dentro de uma caixinha e do jeito... Não. Isso Isso não é possível. Então, a gente tem que respeitar. Por quê? Eles são pequenos agora. E aí vai mudar, né? Adolescência. Porém, assim, o cuidado que eu tenho agora, né, manual, vai diminuir. É verdade. Então, a gente precisa visualizar e falar, nesse momento é assim. Eu acho que, mais do que colocar metas e coisas a ser alcançadas, a gente precisa olhar e falar, esse ano... Eu, pelo menos, olhei para mim e falei, esse ano eu vou sofrer menos. Porque eu estou sofrendo por coisas que não tem necessidade. Que eu sofrendo ou não vai acontecer. Sofrendo ou não, eu vou ter que fazer. Né? E, assim, aberta a essa mudança. Porque tem gente que, muitas vezes, é resistente. Sim. Né? E quanto mais a gente resiste, mais a gente prolonga o tempo. Né? Tem coisas que era pra gente ter aprendido assim, ó. Se a gente simplesmente ouvisse e fizesse. E executasse. A gente está ouvindo, está planejando, né? Tem gente que chega até a agenda, mas dali para diante acha que tem uma fórmula mágica. Não, você vai fazer até dali, ali começa o trabalho duro. Fazer o que tem que ser feito. É o básico, mas assim... Eu sempre fui uma pessoa, eu sou emocionada, por isso que muitas vezes comecei projetos que não terminei. E quando eu vi uma frase que fala, o básico bem feito... É isso, né? Já resolve. De fato, porque as pessoas não estão fazendo nem o básico. Por conta, né, da internet, por conta, né, desse mundo que a gente vive hoje, que é tudo imediato. Todo o resultado é assim, do dia para a noite... Né? E cobra isso se você não for uma pessoa de proatividade e tal. Não. O básico. É igual a gente fala de atendimento. Às vezes, você não precisa que um vendedor te receba com um tapete vermelho. Não. Ele só te atender. Oi, tudo bem? O básico já vai fazer a diferença. Infelizmente. Né? Infelizmente.
infelizmente, porque, né, poderíamos todos fazer o básico, infelizmente porque quem faz somente o básico e faz bem feito, já se destaca, já sai, né, desse grupo de pessoas que estão frustradas porque não conseguem alcançar suas metas. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Para mim, isso... eu não sei se para você em casa, né? Às vezes você é uma pessoa que já está no trabalho duro, né? E pode ter parecido tudo muito óbvio. Mas eu acho que também, por um outro lado, a gente está vivendo uma época que a gente se afastou muito da organização, da harmonia, das coisas básicas. Uhum. E o óbvio vai precisar ser dito, sim. Né? Eu confesso aqui que muitas das coisas que você falou, eu estava ouvindo e falando, gente, mas isso nossa, isso é lógico, né? Isso é óbvio. Quando mas eu eu não vi estou também fazendo óbvio. Foi essa sensação. Então, isso me trouxe, assim, uma sensação de como eu me distanciei, às vezes, da simples... Porque, às vezes, o que é o básico? O básico é o simples, né? É o mínimo para um sistema funcionar bem. E a gente se afastou. Eu não sei se você em casa, mas eu me senti muito afastada. E agradeço muito todas as coisas básicas, simples e óbvias que você falou hoje aqui, porque eu acho que faz parte esse chacoalhão, faz parte para a gente se movimentar e sair, porque, gente, não é possível. Eu tô assim, indignada comigo mesma. Sair do automático. Eu tô assim, indignada comigo. Eu falei assim, Adriana, não é possível. Não é possível que você, com toda a fala da Alessandra, com tudo que você já estudou, mas é o vidro que você falou. Tá sujo, tá sujo. Vamos parar de falar e vamos fazer? Eu tenho que sair desse lugar do aprendiz para o executor. Vou te contar que vai sair, hein, gente? Já estou saindo, já estou com essa mentalidade. Uma experiência que eu vivi esse ano que passou, que foi fundamental, foi mudar, criar relacionamentos reais. Porque com a questão do Covid, com a questão da internet, a gente acha que está conectado, mas a realidade a gente não tá, porque a gente só tá vendo o recorte. Às vezes você curte alguma coisa, você fala alguma coisa, e eu falei, Deus, eu quero ter amizades reais. Só que ter amizades reais também é um trabalho duro, porque você está lidando com uma pessoa real, não é só com o que ela posta, né? Então, eu estava postergando essa questão, mas eu falei, Deus, porque quando você convive com pessoas reais, o seu nível de comparação abaixa, porque você está vendo que, de fato, a vida dela é tão difícil quanto a sua. E aí volta para o básico bem feito, que quando a gente, na geração anterior dos nossos pais, dos nossos avós, era isso, eles viviam em comunidades, eles conversavam, você pegava filhos com a sua mãe explicava com a criação de filhos, o que faz com o umbigo, como que dá banho, entendeu? E a gente perdeu isso, porque como dar banho no recém-nascido? Google, YouTube. Isso. Como educar um filho? Assim, 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 assado. Essas informações. E elas não são reais, né? Muitas tem muita gente que sim, é real. Muito real. Mas nada é igual como essa questão do relacionamento em comunidade, em grupo, né? Eu participo do grupo de adoção, então assim, eu já tenho dentro do grupo de adoção, tem algumas mães que eu sou próximas, e aí essas dificuldades que eu tenho em relação à adoção, eu consigo vivenciar aqui. Eu tenho grupo na igreja, então essa questão, né, da crença, da fé, eu já consigo trabalhar aqui. Então, esses relacionamentos reais, para mim, também fez muita diferença. Né? Até, assim, às vezes até egoísta, mas parar e pensar, às vezes alguma amiga fala alguma coisa, eu falo, ai, que bom. Mas você tá rindo da minha? Eu falei, não, que bom que não sou só eu. Porque a gente vai se desconectando. Essa sensação que eu tive, que eu leio
hábitos atômicos, hábitos bons, maus hábitos. A gente vai lendo livros, ciência, teste e estudo clínico, e isso tudo é maravilhoso, gente. Sim, Leiam ajuda mesmo. Mas a gente vai se distanciando do sangue que ferve quando não dá certo. A gente vai se distanciando desse abraço de um amigo quando as coisas não vão bem. E ele fala, calma, eu tô aqui. Né? No meu caso, quando eu levo uma demanda para o meu grupo da igreja, nós vamos orar por você nessa situação. Né? Aí fica cada um a seu critério, a sua crença, mas isso me fortalece. Sim, sim. Porque quando Né? você chegar lá, esse irmão vai me falar: oi, Dri, e aí, tudo bem? Deu certo lá o pedido de oração que a pessoa melhorou Isso. e tal? Porque a gente, no online não tem essa conexão. Essa proximidade. Eu até acho engraçado, porque algumas pessoas falam assim, né? Vira e mexe, quando é virada de ano principalmente, sempre sai uma lista. As profissões que estarão extintas até 2030. Profissões que não existirão até 2000 não sei quanto. E é claro que existem processos que vão se automatizando e que realmente vão se acabando por conta. Mas, gente, nunca vão substituir o toque. Não adianta vocês inventarem. O toque, o olhar amoroso, o aconchego, o eu estou aqui, conte comigo, sincero, de um olhar, de um toque, de um abraço. O nome dela já é, né? Inteligência artificial. É artificial, é isso. Ela pode ser muito inteligente, mas é artificial. É artificial. E então nada sobrepõe. Então a gente utiliza as tecnologias que estão aí a nosso favor, em favor do bem do próximo, sempre pensando não só em nós, mas pensando também no coletivo, sem dúvida. Mas isso que você trouxe de nutrir as relações reais, acho que tem esse ponto que você levantou muitíssimo importante, que é a gente saber que está todo mundo aí com as suas próprias lutas. Então, diminui muito esse tônus da comparação. E tem essa questão mesmo do apoio, da fraternidade, estamos juntos, vamos, do real. Sim. Do real. E a gente fica, sai e se instala na realidade de uma vez por todas, né? Isso é muito importante. Ale, que privilégio, viu? Eu estou muito grata pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu acho que eu fiquei encantada com a sua profissão, mas principalmente com a sua história, porque não sai do livro, né? Sai do livro. Então, eu entendo quando as pessoas se identificam com você, porque, né, não é uma demagoga, né? Não é uma pessoa que escreveu o livro, nada contra quem escreve livro, ainda bem que vocês escrevem livros, mas o que eu quero dizer é que tem, às vezes, pessoas que escrevem sobre temas, elas não viveram os temas. E isso faz toda a diferença. É claro que, às vezes, a gente precisa ter um olhar de fora, para não ter tanta emoção envolvida, e é por isso que eu estudo neurociência, acho ótimo, maravilhoso, mas eu gosto de falar esse chão de fábrica aqui, de lágrima, de emoção, de dia que nada dá certo, que a gente não tem como manter temperatura e pressão ideais para as coisas acontecerem. Eu acho que isso é a experiência humana. E eu estou muito grata que você aceitou, esteve aqui conosco para compartilhar. Nossa, saí assim muito encorajada, tá? Tenho a certeza disso, saí muito encorajada. E antes da gente finalizar, eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados. A gente deixou aqui você foi apresentada a Cyndi Lauper, a nossa câmera, e eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados deixarem um recado para quem vai nos assistir hoje à noite, quem vai nos assistir amanhã, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos, né? Deixa uma mensagem dentro de tudo aí o que a gente conversou e o que tiver no seu coração renovado. O principal, eu acho que buscar se conhecer,
A aceitação também é importante. E buscar ajuda. Porque a gente não sabe de tudo, porque a gente não consegue fazer tudo, a gente não tem controle de tudo. E entender isso, que a gente precisa de ajuda, seja de outra pessoa, seja de uma ferramenta, seja do que for, a gente precisa reconhecer e pedir essa ajuda. Já é um grande passo. E depois, mão na massa. O trabalho, o básico bem feito, sempre vai sobrepor, né, a qualquer organização, porque se a gente não coloca a mão na massa, se a gente não está no chão, né, de fábrica, fazendo acontecer, de nada vale. E também aceite e reconheça o seu processo, a estação que você está. Não vai ser do dia para a noite, um dia de cada vez. E aí você vai chegar, né, no final do ano fazendo muitas coisas que você achou que não iria fazer. Né? Às vezes você vai só finalizar 3 tarefas, 3 coisas que você, né, das 10 que você colocou. Se sinta um vitorioso. Pelo menos você terminou 3 metas que você colocou para você fazer. Melhor do que ter colocado 10 e não ter resolvido nenhuma. Boa sorte para vocês nessa empreitada. Eu também continuo, né? É um aprendizado todos os dias. Queria agradecer pelo convite. Foi muito bom, foi muito gostoso compartilhar, né? Às vezes a gente acha que a nossa história não faz diferença, às vezes a gente acha que a nossa caminhada não faz diferença, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai, né, trazendo o melhor para o próximo, para essa comunidade, né, para essas mulheres que enfrentam aí a dificuldade todos os dias. Eu tenho a certeza que a sua história fez diferença, sim. Eu acho que você passou e ainda está se aprimorando. Acho que esse posicionamento que você assumiu de que as estações ainda vão mudar é muito importante, porque realmente a gente muitas vezes adoece porque a gente não aceita essas estações, como você bem pontuou. E tem uma questão que muitas mulheres passam por isso, né? Elas vêm, casam, um tempo só ela e o marido, e depois chega uma criança, no seu caso chegaram 3. É uma loucura mesmo, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda mesmo para se localizar. Então, essa parte da humildade que a gente também falou, pensem nisso, nessa questão da humildade, viu, gente? Principalmente a gente que era muito 7-8, como a gente diz na dança, resolvia tudo muito, tarará, às vezes a gente, para pedir ajuda, tem uma certa dificuldade. A tal da Mulher Maravilha, né? Vamos quebrar esse mito que não existe. A gente estava conversando antes de começar, e você falou que algumas leituras fizeram sentido para você. Tem algum livro, assim, que para quem está nos assistindo, você fala, poxa, esse livro eu acho que seria legal vocês lerem? Tem o livro Devocional para Mães Ansiosas, que é o último que eu estou lendo. Tem vários, né? Eu falei sobre o essencialismo, que transformou a minha vida. Assim, uma grande mudança mesmo. Principalmente em relação a ter muitas coisas desnecessário. Eu preciso ter isso. Não, você precisa do básico. E eu estou fazendo esse devocional, é da Fernanda, eu vou saber falar o nome dela. Fernanda é muito 2020. Difícil. É muito difícil o sobrenome dela mesmo. Ela fez, né, junto com outras autoras, um devocional para mães ansiosas, que, assim, tá sensacional. Traz a gente para a realidade e aceitar mesmo, sabe? Puerpério, tem mães por adoção, tem, assim, textos reais que fazem, assim, você se encontrar, ser acolhida. E o próprio Instagram dela, né, ela traz essas questões dessa vulnerabilidade em relação à ansiedade, em relação à depressão, em relação à maternidade, que ela também tem 3 crianças pequenas. Então, assim, eu me identifiquei bastante com ela, já faz um bom tempo. Eu tenho 3 livros dela, que ela também tem livros infantis, e esse devocional, assim, tem, sabe, tem esse tom de
realidade, esse tom de tudo bem estar neste lugar, tudo bem ficar triste, tudo bem ficar decepcionado, realmente, né? E olhar para essas situações de uma forma que eu vou passar por isso, depois vai vir outra coisa e outra coisa. Mas vai passar. Ótimo. Eu vou deixar então aqui, tá, gente? Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o @ da Alessandra. A agenda tá aberta 2025 ou está? Tá. Sim. Então, Estamos. olha, se você se identificou, entendeu que você precisa dessa ajuda profissional, o @ da Lê vai ficar aqui embaixo. Você entra em contato com ela, ela já tem lá na bio, já vai direto pro WhatsApp dela, então vai ficar aqui embaixo. E eu vou deixar também os links dos livros que ela citou, tá bom? Para você ir direto, clica, vai direto lá na Amazon. Para você encontrar tanto o devocional quanto o livro Essencialismo, que eu acho que é um pouco mais conhecido, mas vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, tá bom? Ale, presentinho para você. Obrigada. Um roll-on aromático, eles são produzidos por mim, tá? Ai, que legal. Para os seus momentos de pausa, antes de dormir, dar uma respirada, sentir um arominha. Eu sempre gosto de falar pro pessoal, a essência sintética, ela tem uma experiência já imediata, né? Embora tenha umas notas. Os óleos essenciais, você vai ver que é um roll-on, aplica, espera um pouquinho para as moléculas conversarem e aí sim você vai sentir o aroma completo. Eu gosto. Você gosta dos óleos essenciais? Que bom. Se você me acompanha, a gente vai finalizar com os nossos princípios. Você me acompanha? Sim. Então é aqui, ó. Crer, curar, crescer e compartilhar. Ai, gostoso. Muito obrigada. Obrigada, viu, Ale? Espero que tenha sido bom para você a experiência. Eu vou novamente agradecer muito. Nossa, para mim foi uma aula. Assim, que bom, você que me... bom. Fico grata. Me chacoalhou, me colocou no chão. Mas te dei esperança. E me encorajou. Me colocou assim, no chão, não no chão. Me colocou na realidade, Isso. Me instalou na realidade, me encorajou a tomar as atitudes que eu preciso. Muito obrigada. Muito obrigada, Giovana. Obrigada. Um beijinho, Giovana? Aprendeu bastante, Gê, hoje? Uma aula, né? E muitíssimo obrigada para você que ficou conosco até agora. Lembrando, então, @ da Alessandra tá aqui na descrição. Os links para os livros que ela indicou também. Quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo você que ficou conosco até agora. E não se esqueça que nós estamos aqui no mês de janeiro de 2025, então, num trabalho árduo, querido, para ajudar você e me ajudar também, viu, gente? Nós estamos aqui todo mundo junto, acertando as arestas, para que nós realmente tenhamos um 2025 extraordinário, certo? Na próxima semana nós teremos uma queridíssima aqui para falar sobre a organização do lar, mas aquela parte mais prática, profissional, uma personal organizer aqui para você que quando pede para pegar o RG, meu filho, é 3 anos para você saber onde que tá. Vamos aprender a organizar a casa? Eu te espero na semana que vem. Um beijo e um queijo sem lactose, como diz a Giovana. A gente se vê semana que vem. Tchau, paz e bem. Tchau.